Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Soares e eu estou aqui a convite do pessoal do Brasil e Silveira Advogados para falar um pouquinho do BS Connect, mas antes eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome completo é Luiz Henrique Soares e eu nasci em Belo Horizonte. Cheguei em Goiânia em 2015, a princípio para fazer um trabalho de alguns meses, acredito que algo em torno de 12 a 18 meses, e orgulhosamente eu digo que esses 18 meses se tornaram quase 5 anos, que vão completar ainda no mês de julho agora de 2020, e é uma capital que eu tenho um carinho, uma atenção, um respeito e uma admiração muito grande. E uma gratidão também pela forma que eu fui acolhido. E lá em Belo Horizonte eu me formei em administração de empresas, eu fiz meu MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e já venho com uma bagagem de 13 anos na área comercial. E hoje eu atuo em duas esferas, uma educacional, como professor em instituições de curso superior e outras instituições diversas, ministro os meus cursos livres, as palestras que eu trabalho com pessoas também e também com empresas. E o outro ramo que eu estou trabalhando é a parte de consultoria para empresas, onde o meu foco é ativar comercialmente as empresas. Ou seja, treinar a equipe, preparar processo, ajudar a empresa em tudo que eu conseguir para que ela seja comercialmente ativa e não seja mais aquela empresa que só espera o cliente chegar. Porque a gente sabe que, principalmente nesse momento pós-crise, ter uma área comercial ativa vai ser fundamental. E eu, enquanto consultor, quero ajudar o máximo de empresas possíveis, tá bom? Sobre a BS Connect, uma iniciativa incrível do pessoal da Brasil e Silveira Advogados. Fui convidado para participar por meio da minha amiga Carla e já fizemos 3 encontros online. É um grupo de empreendedores e o grupo é administrado pela equipe de advogados do escritório e é um trabalho que está sendo fenomenal. Um compartilhamento de histórias, de trajetória, de negócios, de estratégias, de ferramentas, principalmente no momento atual, as pessoas contando como elas estão fazendo para superar todo esse momento de dificuldade, todo esse momento de crise. Está sendo uma experiência sensacional. E eu registro aqui os meus agradecimentos a toda a equipe da Brasil e Silveira pelo convite também por estar aqui falando com vocês hoje. Para mim é uma honra muito grande. E registro aqui também o convite para que você venha fazer parte com a gente da BS Connect, tá bom, pessoal? A crise que estamos vivendo nos trouxe diversos desafios. Eu acho que, na verdade, tudo que estamos vivendo está sendo um verdadeiro desafio. Mas eu queria destacar 3 desafios que me impactaram profundamente e eu também estou percebendo que está impactando profundamente outras pessoas e outras empresas. O primeiro é a aceitação da crise. Estávamos tocando as nossas vidas, os nossos negócios. 2020 era um ano de muita expectativa positiva, inclusive muitas pessoas e muitas empresas estavam investindo muito em expandir os negócios e tudo mais, e de repente, no momento que a gente talvez menos queria uma crise, apesar que ninguém acorda querendo, mas no momento que a gente mais queria que as coisas andassem bem no Brasil, e com certeza no mundo também, de repente vem a crise. E como aceitar tudo isso? Tipo, peraí, como chega uma crise assim do nada e me impossibilita de poder abrir as portas da minha loja ou do meu negócio? Então, realmente, essa aceitação da crise foi um grande desafio. Eu não esperava que isso acontecesse, fui obrigado a tomar várias medidas emergenciais e me desenvolver para conseguir tomar algumas decisões. Eu tenho certeza que empresas gigantes, empresas pequenas, empresas de médio porte, todas elas estão passando pelo mesmo momento. Como eu falei, afinal de contas, ninguém esperava por uma crise. O segundo desafio que eu trago para vocês é manter o foco. Sabemos que o foco é fundamental para qualquer coisa que façamos nas nossas vidas. Um estudo, um trabalho, um emprego, um novo negócio, um relacionamento. Temos que manter o foco. E no momento em que vivemos uma crise de proporção global, que é essa crise oriunda da pandemia do novo coronavírus, fora problemas com familiares, o risco e o medo das pessoas que convivem conosco, né, se contaminarem com a doença. Enfim, como manter o foco em todas essas situações adversas? É um grande desafio. E se você perde o foco por alguns momentos sequer, isso pode trazer para você consequências de dias ou até semanas aí
por exemplo, improdutividade, ou de ficar pensando demais o que fazer e não conseguir fazer. Então acho que manter o foco também foi um grande desafio. E o terceiro desafio que eu acredito também que todo mundo passou e ainda continua passando, alguns com menos intensidade, outros com mais, é essa transição dos modelos de negócio que estamos vivendo atualmente. Que aí eu costumo dizer que é você sair do analógico ou físico, né, um modelo totalmente inerente à economia do mundo, e de repente você ser impossibilitado de lidar com isso daqui e não viver aquela transição gradual para o digital. Você ter que ser obrigado a do nada migrar. E como fazer isso? Eu acho que foi um outro desafio que os empreendedores e os profissionais de diversas áreas estão vivendo e ainda vão viver durante ainda um bom tempo. Não é fácil você mudar esse trabalho físico e analógico para um negócio digital, principalmente para quem nunca trabalhou com isso. O que também nos traz, que é a grande boa notícia, um oceano gigante de possibilidades e oportunidades para os negócios de todos vocês. Sobre as diferenças do comportamento e todo o cenário do consumidor, acho que é importante a gente falar primeiro o seguinte: o coronavírus trouxe para todo o planeta uma mudança consideravelmente impactante, gritante, uma mudança total. Porque vamos parar para pensar, uma situação que de repente faz com que vários eventos bilionários sejam adiados, como é o caso dos Jogos Olímpicos, se chegou a esse ponto, significa que o mundo está passando por mudanças e ainda vai passar. Então, o comportamento do consumidor é o primeiro que está sendo alterado. Tanto que, desde o primeiro dia de quarentena, muitas empresas já conseguiram tomar algumas posturas e outras também, até hoje, na quase 7ª semana, ainda não conseguiu. Então, olha a mudança que isso está trazendo. Então, teremos um cenário aí pré-coronavírus e um outro cenário pós-coronavírus. E aí, na minha opinião e na minha visão, quais foram os principais itens que passaram por essa transformação e vão continuar passando aí entre as relações entre empresas e o consumidor? A primeira delas é que os nossos clientes, ou os clientes que nós queremos ter um dia, grande parte deles estão passando por dificuldades financeiras. Se não estão passando agora, vão passar nas próximas semanas, nos próximos meses. Isso é fato, porque, querendo ou não, a economia passou por uma transformação que afetou toda a cadeia. Desde o pequeno empresário de um supermercado, uma mercearia, uma padaria, até as grandes fabricantes de alimentos e bebidas, medicamentos no mundo inteiro. Então a gente vai ter um cliente que vai ser cada vez mais regrado na administração da sua parte financeira. Então, se estava consumindo mais do que deveria, com certeza ele vai cortar, vai enxugar esses gastos. Então é uma mudança importante de entendermos. Ou seja, a partir de agora, nossas soluções, nossos produtos, nossos serviços precisam, de fato, agregar um valor imenso na vida do cliente. Inclusive, aumento de receita, redução de gastos. Então, uma sacada para criar um negócio no futuro, uma delas seria criar um negócio que trouxesse para o cliente maior rentabilidade. Eu acredito que o meu negócio de consultoria na área comercial para empresas seja um deles, mas tem diversos outros que envolvam tecnologia, conhecimento, educação. São várias as possibilidades. Outra diferença que veremos é um cliente cada vez mais conectado e um cliente que não vai abrir mão de usar a tecnologia para consumir as coisas. Vou até trazer um exemplo para você. Quando você vai em um local, por exemplo, como um aeroporto, as pessoas que estão ali esperando o voo, praticamente mais de 80% está mexendo no celular. Ou seja, o que já nos mostrava com um mero exemplo que as pessoas estão nas redes sociais. Então, para quem não estava e conseguia fazer negócios, de certa forma, bons negócios, hoje provavelmente não está conseguindo mais. Por quê? Porque o cliente que estava migrando para essas plataformas, ele está cada vez continuando migrando mais. Então, em breve, num futuro muito próximo, teremos aí com certeza grande parte da população mundial consumindo pela internet. Então, se você
ainda não tinha tomado nenhuma atitude, agora você não tem outra alternativa senão migrar também seu negócio para algum tipo de formato online ou que você use todos os recursos tecnológicos em prol do relacionamento com o cliente. Eu não falo apenas de internet, eu falo usar os mensageiros, as redes sociais, aplicativos que nos ajudam a controlar nossas finanças, a gerenciar os nossos clientes, como os aplicativos de CRM, são várias as possibilidades. Outro cenário que está mudando o comportamento dos clientes e o posicionamento das empresas é que o cliente agora ele vai gostar e vai viciar na comodidade. Se antes ele precisava sair para poder comprar ou consumir algum serviço, hoje ele pode ficar na casa dele quietinho, acionar o aplicativo, ligar, e muitas empresas já estão entregando coisas que antes as pessoas não tinham costume, como por exemplo as compras. Eu já vi casos de entrega de livro, entrega de roupa em casa, lavanderia, que algumas já faziam isso de buscar a roupa e levar de volta. Ou seja, aquela atividade que para muita gente é chata e muita gente às vezes não tem nem tempo para isso, as empresas agora terão que investir para criar mais comodidade para o cliente. Porque se for difícil para comprar, se for burocrático, se tiver que às vezes até ligar, o cliente não vai gostar. Ele quer mandar um oi e o vendedor já entender o que ele quer, para quando, como e onde. Então, investir em comodidade para o cliente é um outro posicionamento que as empresas terão que ter e uma outra mudança no comportamento. Lembrando que já vivíamos em uma época de crescimento dessa comodidade e agora o que faltava crescer praticamente foi obrigado a existir e se desenvolver, né, trocar os 4 pneus com o carro andando. Então, acho que é um outro investimento que as pessoas e as empresas precisam ter para atender melhor os clientes e se adequar a essas mudanças. E a última observação que eu queria trazer para vocês é que as pessoas talvez comecem ou retomem a comprar produtos que realmente fazem parte do seu dia a dia, de consumo rotineiro, de consumo frequente. Então, por exemplo, estamos vendo que os supermercados estão funcionando. Então, alguns supermercados já estão fazendo ações diferenciadas para trazer o cliente para perto. De repente, colocando um produto que nunca vendeu, de repente, mudando ali o posicionamento, de repente, focando no que é básico para o cliente comprar. Por exemplo, inclusive, vi algumas atitudes não muito legais, mas algumas empresas também estão fazendo coisas bem interessantes. Enfim, a ideia é que, se você tem uma gama de produtos e serviços, talvez aqueles produtos mais supérfluos vendam menos e os produtos de utilidade básica vendam mais. E aí é uma grande oportunidade de desenvolver esses produtos básicos, ou seja, identificar como eles podem agregar ainda mais valor para o cliente. Eu sei que um pacote de arroz é o mesmo pacote de arroz, pacote de feijão, um refrigerante, cerveja, frutas, legumes e verduras não muda. Mas a forma de você entregar isso para o cliente muda. Ou seja, a experiência dele com o seu produto e com o seu serviço também é o que vai se tornar um grande diferencial. Porque todo mundo vende arroz, todo mundo vende refrigerante. E serviço é a mesma coisa. E o serviço eu acho que é até mais fácil de transformar. Porque como o produto já teve todo um investimento na forma, na engenharia, o serviço ele pode ser facilmente adaptado. Então, se você presta um serviço antes que era muito complexo, traz ele para o básico. Eu mesmo fiz isso no meu trabalho. Então, se eu tinha cursos de vendas muito complexas, informações muito complexas, eu voltei a trazer informações mais básicas, porque pessoas que antes viviam de indicação, agora terão que vender ativamente. Então, são informações que as pessoas precisam mais do que aprender a operar um sistema de CRM muito complexo ou processos muito complexos de vendas. Então é uma adequação que eu fiz e que eu acho que grande parte das empresas também terão que fazer. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço novamente ao pessoal da Brasil e Silveira Advogados pelo convite, pela oportunidade e principalmente por criarem uma ferramenta fantástica de relacionamento que é o BSC, o BS Connect. Então, vem com a gente e venham conhecer outros empreendedores que também estão passando por situações parecidas e que juntos possamos agregar valor um no negócio do outro. Beleza?